Fala pessoal, professor Muniz por cá. Um abração para vocês aí que estão assistindo essa revisão, tá certo, pessoal? Para quem não me conhece, professor Muniz, tá certo? Então hoje eu vou trazer para vocês, tá certo? Eu sei que vocês estavam na expectativa, não posso deixar vocês sem aula. Hoje será uma overdose de 40 questões que nós iremos resolver. Assistam quantas vezes for necessário. Já aviso que vou deixar o vídeo disponível para vocês, beleza? E pessoal, estudem em casa. Se vocês estudarem, com certeza vocês vão estar na frente de quem não está estudando. Vai deixar só estudar só depois que o edital sair, beleza? Sou o professor Muniz, sou aprovado no concurso de 2016 da PMCE. Então, pessoal, vamos aqui para mais uma bateria de questões, beleza? Então, vamos dar aqui continuidade. Então, vamos lá. Primeira questão. O Código Disciplinar da Polícia Militar do Ceará e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará dispõe sobre o comportamento ético dos militares estaduais e estabelece os procedimentos para apuração da responsabilidade administrativo-disciplinar, penal e civil dos militares estaduais. E aí, pessoal? Para quem não conhece, quando a gente for falar o Código Disciplinar, né? Pessoal, o Código Disciplinar, ele é aplicado para quem? Primeiramente, né? O que é que o código vai tratar? O código, pessoal, ele vai apurar o quê? Vai tratar do comportamento ético do militar. E também ele vai apurar a responsabilidade administrativo disciplinar. De quem? De quem está sujeito ao código. No caso, quem está sujeito ao código? Os militares da ativa e o pessoal da reserva remunerada. Então, o pessoal da ativa e o pessoal da reserva remunerada, certo? Remunerada. Beleza, pessoal? Então tá aí, prestem atenção. Quando ele pega na questão e diz que o código apura a responsabilidade administrativa disciplinar e penal, deixa a questão o quê? Errada. Por quê, pessoal? Porque o código ele só vai tratar do comportamento ético do militar e vai apurar a responsabilidade administrativa disciplinar de quem? Dos militares da ativa e da reserva remunerada. Beleza, pessoal? Então, questão errada. Pode ser um peguinha, tá bom? Ele não apura nem responsabilidade penal e nem civil dos militares. Questão 2. Vou pegar aqui rapidinho. Vou pegar aqui a borracha. Rapidinho aqui. Então vamos lá, pessoal. Estão sujeitos a esta lei os militares do Estado do Serviço Ativo, os da reserva remunerada e os reformados. Então, o que é que a gente tem que ficar ligado? Quem está sujeito ao código? Então, código. Quem é que vai estar sujeito? Pessoal da ativa e pessoal da reserva remunerada. Quem não está sujeito, pessoal? Vamos lá. Pessoal que ocupa cargo público, natureza civil, cargo público, natureza civil, ou cargos o quê? Eletivos. Temos como exemplo aí, né, o capitão Wagner, né? Quem mais não está sujeito? Ó? Aqui, esses aqui, ó, eles estão sujeitos. E esses aqui que eu estou colocando não estão sujeitos ao código. Quem não está sujeito ao código? Quem ocupa cargo público civil ou eletivo, tá certo? Cargo público, natureza civil ou eletivo. Os magistrados da Justiça Militar e os reformados, certo? Os reformados. Então, como eu bem coloquei aqui para vocês, esse pessoal aqui,
quem ocupa cargo público, militar que ocupa cargo público civil, né, ou eletivo, não está sujeito ao código. Os militares que são aí políticos, né? Os magistrados e o pessoal da reforma. Esses carinhas aqui que eu coloquei, ó, eles não estão sujeitos ao código. Só quem está sujeito ao código é o pessoal da ativa e o pessoal da reserva remunerada. Então, quando ele diz que estão sujeitos a esta lei, os militares da serviço ativo, beleza. Da reserva remunerada, beleza. Reformado não está sujeito ao código, deixando a questão errada. Questão 3. O código é aplicado aos militares do Estado, ocupantes de cargos públicos não militares ou eletivos, ou seja, se não é militar, com certeza é um cargo público civil, não é? Ou eletivos, aos magistrados da Justiça Militar e aos militares reformados. Ele está dizendo que é aplicado. O que foi que eu acabei de falar aqui? Ó, o pessoal que ocupa cargo público de natureza civil, ou seja, que não é militar, não militar, não militar. Né? Se não é militar, o cargo público de natureza civil. Os magistrados e os reformados. Então, ó, quando ele diz que é aplicado, deixa a questão errada. Porque não se aplica ao pessoal que ocupa cargo público não militar ou natureza eletiva, aos magistrados e aos reformados. Beleza? Questão 4. Posto é o grau hierárquico das praças. Só relembrando aqui no nossa revisão, pessoal. Quem tem posto é quem? Oficial. E esse posto ele é conferido por ato do governador. Quem tem graduação é praça. E essa graduação ela é conferida por ato do comandante geral. Beleza? Então vamos aqui na questão. Posto é o grau hierárquico das praças. Já está errada, porque na verdade o posto, quem tem posto é oficial. Beleza? Questão errada. Questão 5. A deontologia policial militar é aplicada aos componentes das corporações militares, independentemente de posto ou graduação. Pessoal, quando falar em deontologia, é os valores mais os deveres que são traduzidos em quê? Em normas de conduta. Essa deontologia militar, né, ela vai ser aplicada independentemente de posto e graduação. Então, quando ele fala que a deontologia militar é aplicada aos componentes das corporações militares, ou seja, aqui o código é tanto para a PM quanto para os bombeiros militares. Então, questão correta. Realmente a deontologia ela é aplicada independentemente de posto ou graduação, onde todos vão ter que respeitar os valores e os deveres, e esses valores e deveres serão traduzidos em normas de conduta. Questão 6. A deontologia militar estadual é constituída pelos valores e os deveres éticos, traduzidos em normas de conduta, que se impõem para que o exercício da profissão do militar estadual atinja plenamente os ideais de realização do bem comum. Questão correta, pessoal. Realmente a definição perfeito, letra de lei. Questão 7. Essa questão 7 ela vai tratar dos valores. Estão previstos aí no artigo 7º. Beleza? Quem são os valores, pessoal? Patriotismo, o civismo, a hierarquia, a disciplina, o profissionalismo, a lealdade, a constância, a verdade real, a honra, a dignidade humana, a honestidade e a coragem são deveres determinantes da moral militar. Não são deveres, pessoal. Esses caras que eu acabei de falar são os valores. Bisu, valor, pessoal, é só uma palavra, tá? Os deveres são várias palavras, né? Vão formar em uma oração, uma frase, tá certo? Os valores são patriotismo, civismo, hierarquia, disciplina, profissionalismo, né? A lealdade, a constância, a verdade real, a honra, a dignidade humana, a honestidade e a coragem. Então, são 12 valores,
tá bom? Vai lá na tua apostila e dá uma revisada no artigo 7º, beleza? Questão 8. O militar estadual deve proceder de maneira ilibada. Show, pessoal, conduta limpa, né? Na vida pública e particular. Então, o militar ele tem que prezar pela sua conduta, tanto na vida particular quanto pública, e conduzir-se de modo subserviente. Aí deixa a questão errada. O militar, pessoal, ele tem que se conduzir de uma maneira não subserviente. Né? É o famoso babão, né? O bajulador, né? Então, o militar, ele tem que se conduzir de modo não subserviente e não, né, subserviente, tá certo? Então, quando ele diz que ele tem que se conduzir de modo subserviente, deixa a questão errada, porque na verdade é o quê? Não subserviente. Show? Então, a próxima. Questão 9. O militar deve abster-se somente na ativa do uso das designações hierárquicas em, primeiro, atividade política partidária. Essa questão aqui, cara, é certeza cair na tua prova. Dentre os deveres, tem uns que são muito lógicos, mas esse daqui você tem que ficar atento porque ele tem vários detalhes, entendeu? Então eu vou colocar aqui, ó, militares, ó, da ativa e também da inativa, ó. Tá incluso. O que é que eles têm que fazer, ó? Eles têm que fazer o quê? Se abster. Abster de quê? De usar suas designações hierárquicas, tanto na ativa quanto na inativa. Em onde, professor? Em atividade. Atividade, né? Política partidária. Agora tem um detalhe. Tem alguma exceção que ele pode usar? Tem, se ele for o próprio candidato. Então, se ele for o próprio candidato, ele pode utilizar. Por exemplo, eu lembro que o Capitão Wagner utilizou, né? Ele na época, para vereador, ele colocou o Capitão Wagner, vote tal, né? Deputado também, Capitão Wagner. Por quê? Porque ele é o próprio candidato. Mas a regra é que eu não posso utilizar minhas designações hierárquicas em atividade política partidária. Qual outra exceção que eu não posso utilizar? Em atividade comercial ou industrial, né? Industrial, comercial ou industrial. Outra, professor, pronunciamento público, né, de assunto militar. De assunto militar. Professor, tem alguma exceção? Tem. Salvo os de natureza técnica, pessoal. Técnica. Eles podem sim aí ser utilizado a designação hierárquica, tá certo? Então, nesse caso aqui, ó, vamos repetir aqui, ó. Atividade política partidária, salvo se ele for o próprio candidato, né? Ele tem que também se abster em atividade comercial, industrial, em pronunciamento público de assunto de natureza militar, salvo se for assunto de natureza técnica, aí pode. E quando ele está exercendo um cargo, né, ou uma função de natureza, um cargo, né, ou função, né, de natureza o quê? Civil. Beleza? De natureza civil. Aí também tem que se abster. Se você está afastado e exercendo um cargo ou função de natureza civil, você não pode utilizar das suas designações hierárquicas. Então, muito importante essa parte aqui, ó. Atividades político-partidárias não pode, salvo se ele for o próprio candidato. Em atividade comercial ou industrial, pronunciamento público de assuntos militares, né? Salvo os de natureza técnica. Natureza técnica você pode utilizar. Aqui, ó, candidato e técnica são exceções, viu? Quando o cara está exercendo cargo ou função de natureza civil, também ele não pode utilizar suas designações.
tanto o militar da ativa quanto o militar da inativa. Beleza? Então, tá aí um bizu para vocês não esquecerem na prova. Agora vamos resolver a nossa questão. O militar deve abster-se somente na ativa. Então, de cara, já tem aí um erro, né? Então, tanto na ativa quanto na inativa. Beleza? Aí, o resto tá tudo direitinho. Show de bola? Então, vamos partir para a próxima. Questão 10. Ao militar do Estado em serviço ativo e inativo, é proibido exercer atividade de segurança particular, comércio ou tomar parte da administração ou gerência de sociedade empresária, ou dela ser sócio ou participar, exceto como acionista, cotista ou comanditário. Caso o militar descumpra a norma, cometerá transgressão de natureza grave. Pessoal, olha que interessante. Quem não pode exercer atividade de segurança particular, comércio, tomar parte da administração, é o militar da ativa. A lei é clara, é o militar da ativa. Ele não pode. A lei não fala nada para o militar da inativa. Então, o militar da ativa, ele não pode exercer atividade de segurança, nem tomar parte da administração, nem exercer comércio. Tá certo? Com o seu nome. Tem alguma exceção? Tem. Se ele for acionista, cotista ou comanditário. Professor, se ele descumprir essa norma, qual seria a transgressão que ele comete? Qual a natureza? Grave. Beleza? Então a questão está errada, porque na verdade ele falou que o inativo também está sujeito a essa regra. E na verdade o inativo não está. Então a questão está errada. Beleza? Então dá uma revisada nesse artigo aí, pessoal. Nós temos 3 exceções: acionista, cotista e comanditário. Somente o militar da ativa é que é vedado exercer essa atividade de segurança particular. Questão 11. Compete aos superiores hierárquicos fiscalizar os subordinados que apresentarem sinais exteriores de riqueza, incompatíveis com a remuneração do respectivo cargo, provocando a instauração de um procedimento criminal ou administrativo, necessário a comprovação da origem dos seus bens. Pessoal, quando o militar ele apresenta sinais exteriores de riqueza, né? Quem compete fiscalizar não é os superior hierárquico, não. É os comandantes. Comandantes. Ah, professor, mas o comandante é o superior hierárquico? É. Só que se eu falar que é superior hierárquico, se for soldado, então quer dizer que o cabo é que vai fiscalizar? Não, quando ele fala os comandantes, é os comandantes daquele militar. Quem é o comandante dele? Né? Então, o comandante é que vai fiscalizar isso se eles se apresentarem sinais exteriores de riqueza. Porque ele pode estar trazendo essa riqueza aqui por meios ilícitos. Né? Por meios ilícitos. Aí pode ser aberto um procedimento criminal ou administrativo, né? Para comprovar essa origem dos bens. Então, a questão é errada, tá certo? Na verdade, compete aos comandantes. A letra da lei tem os comandantes, beleza? Questão 12. Aos militares do Estado, da ativa, são proibidas manifestações coletivas e individuais. Opa! O que é proibido, pessoal? É a manifestação. É a manifestação o quê? Coletiva. Aí é proibida. Tá certo? A manifestação coletiva, ela é proibida. Porque, no caso, a individual, ela pode. Mas aí você tem que estar sujeito aos preceitos de quem? Do código. Tem que obedecer o código. Tá certo? Sempre obedecendo o código, beleza? E também a sua ética. Então, pessoal, a manifestação coletiva é que é proibida sobre atos de superiores, caráter reivindicatório. A lei, ela fala que, na verdade, a individual não pode, né, ser proibida. Ela até pode, mas aí, nesse caso aqui, a manifestação individual, você tem que fazer a manifestação obedecendo o que o Código Disciplinar diz. Tá certo? Então, quando ele diz assim, ó, aos militares do Estado são proibidas as manifestações coletivas e individuais. Não. As coletivas podem e os individuais elas são sujeitos, né, aos preceitos do Código Disciplinar, tá bom?
13. É assegurado ao militar do Estado inativo o direito de opinar sobre assunto político. Olha aí, pessoal, a questão do inativo. Inativo pode opinar sobre assuntos políticos? Pode. Assuntos políticos. O que mais? Pode opinar também, externar o pensamento, conceito ideológico, né? Filosófico, né? Ou relativo a matéria pertinente de interesse público também, né? Então, nesse caso, quem pode é quem? É o inativo. E pessoal da ativa? Nem se fala, não pode. A lei é clara, pessoal. O inativo é que não pode estar opinando sobre assunto político. Tá bom? E mesmo quando ele for opinar, ele tem que observar o quê? Os preceitos da ética do militar. Deu para entender? E tem que preservar os valores militares da instituição. Tá bom? Então, aí, questão correta, realmente, o inativo ele pode sim opinar sobre assunto político, externar seu pensamento. 14. A hierarquia é o exato cumprimento dos deveres. Será? Existe a diferença entre hierarquia e a disciplina. Pessoal, hierarquia e disciplina tem diferença? Tem. Hierarquia, pessoal, é a ordenação progressiva das autoridades. Ordenação progressiva das autoridades. Então, é aquele escalonamento, hierarquia. Quando eu falar disciplina, aqui é o acatamento das leis, das normas, das ordens. É o acatamento. Ó. É o acatamento das normas, das ordens, né? Das leis, das normas. Então, ó, muita gente confunde isso aqui. Hierarquia é a ordenação progressiva das autoridades em graus sucessivos. A disciplina é o acatamento das ordens. Então, se existe uma ordem de um capitão para um sargento, é porque existe hierarquia. Se o sargento cumpre a ordem, ele está sendo disciplinado. Por isso que esses dois aqui são considerados as bases, são os pilares, né? Os pilares que sustentam aí a instituição militar. Show de bola? Então vamos aqui. Quando ele diz que a hierarquia é o exato cumprimento dos deveres, traduzindo-se em rigorosa observância e acatamento integrado das leis, isso aqui não é hierarquia. Isso aqui é o que, professor? É a disciplina. Beleza? É a disciplina. Show de bola? Pessoal, uma alusão para o pessoal do chat. Convido os amigos para estar assistindo essas aulas ao vivo que eu estou fazendo, né? Que é para vocês mesmos que estão estudando. Então, eu estudei dessa forma, consegui lograr êxito, né, no concurso de 2016 e eu estou repassando para que vocês também sigam o mesmo caminho, tá bom? Então, um abraço aí para todo mundo do chat, turma 1, turma 2, turma 3, tá certo? Da turma aí do Vetorial Concurso e também para quem está de fora assistindo, prestigiando nossa aula. Um abração para vocês, vamos lá. Então, questão errada, né? 15. As ordens legais devem ser prontamente acatadas e executadas, cabendo inteira responsabilidade a quem determinar. Presta atenção nesse detalhe. Ordem legal se cumpre, tá certo? Ordem legal se cumpre. O não cumprimento dessa ordem gera uma transgressão de natureza grave. Então, pessoal, se a ordem for legal, se for uma ordem legal, o militar ele é obrigado a cumprir. Se ele não cumprir, né? Se ele não cumprir, aí ele vai estar sujeito a uma transgressão de natureza grave. Beleza? Show de bola? E a responsabilidade é de quem as determinar. Show de bola? Questão correta. Show de bola? Detalhe. Ordem legal. Porque se fosse ilegal, ordem legal não se cumpre. Tá bom? Questão 16. Quando a ordem parecer obscura, que é isso, professor? Obscura? É uma ordem que ficou meio vago, né? Ninguém entendeu.
Quando a ordem for obscura, o que é que o militar pode fazer? Se a ordem for obscura, o militar poderá pedir os esclarecimentos pelos meios formais, tá certo? Poderá pedir formalmente, por escrito. Ei, me dê por escrito a ordem, pessoal. Dê uma assinadazinha por aqui. Por quê? Porque a ordem está obscura. Não estou entendendo nada. Beleza? Mas, ó, poderá pedir os esclarecimentos por meios formais. Olha essa questão. Quando a ordem parecer obscura, o subordinado, ao recebê-la, deverá solicitar os esclarecimentos pelos meios formais. É errado. Aqui é poderá. Beleza? Questão peguinha, fica atento. 17. Cabe ao executante, que exorbitar no cumprimento da ordem recebida, a responsabilidade pelo abuso ou excesso que cometer. Então, pessoal, se o cara que está executando a ordem se exceder, ele responde pelo abuso ou excesso que ele cometer. Bem simples. Salvo se o fato é cometido sobre coação irresistível. Olha aí, ó. Agora, se o fato, né? Se você está aí cumprindo essa ordem, está sobre coação irresistível, não dava para resistir, né? Resistível. Ou você está sobre uma ordem não manifestamente ilegal, né? Que é isso, por exemplo. Se o teu comandante, ele manda tu cumprir um mandado aí judicial, né? Se ele manda tu fazer uma coisa, dizendo que tem o documento com ele, que ele vai lá cumprir na frente, depois ele leva o documento, aí tu diz assim, pô, tô acreditando nele, né? Essa ordem dele parece ser legal, já que ele está dizendo que na gaveta dele tem o documento. Então eu vou cumprir. Parece ser legal, mas não é. Então, se ele cumpre a ordem não manifestamente legal, ou seja, que é uma ordem que parece ser legal, mas não é, só parece. Parece, mas não é. Ou sobre se ele está sob coação irresistível, pessoal, o que é que acontece? Nesse caso, só vai responder, na verdade, quem for o autor de quem? Quem for o autor da coação ou da ordem, né? Porque o cara não teve culpa. Então, ele vai estar aí com justificadamente, tá certo? Ele vai estar justificado. Então, ele não vai cometer a transgressão. Só quem vai ser punido é quem for o autor da coação ou da ordem. Entendeu? Então, bizu federal para vocês. Cuidado, pessoal. Ó, aqui, a ordem ela é não manifestamente ilegal, viu? É uma ordem que parece ser legal, mas não é. Beleza? Ou sob coação. Então, no caso, quem responde é o autor da coação ou da ordem. Show de bola? Então, bora partir. Questão aí, tá? Vamos lá. Salvo se o fato é cometido sob coação, quando só será punido o autor ou da ordem. Questão correta. Beleza? Questão 18. A transgressão disciplinar. Vamos lá. Pessoal, o que é transgressão? Transgressão é quando você viola um valor ou um dever. Quando você viola um valor ou dever, você está cometendo uma transgressão. Essa transgressão, pessoal, ela tem natureza o quê? Administrativa. Mas nada impede de você responder na esfera penal, na esfera civil também. Então, são 3 esferas. Ou você responde na penal, na civil, né? Ou pode responder também na esfera o quê? Administrativa. E tem um detalhe. Essas 3 esferas, elas são o quê? Aqui. Essas 3 esferas são o quê, pessoal? São o quê? Independentes. Beleza? Eu posso responder só na penal? Pode. Pode responder só na civil? Pode. Posso responder na administrativa? Pode. Pode responder nas 3? Pessoal,
Com certeza pode, elas são independentes, tá bom? Então, transgressão é quando você viola um valor ou um dever militar, beleza? Então, você pode responder tanto na esfera penal, esfera civil ou na administrativa. Vamos aqui na questão. Transgressão disciplinar é uma infração administrativa. Está aqui. Coloquei para vocês. Caracterizada pela violação dos deveres, combinando ao infrator as sanções previstas neste Código. Lembrando que, com prejuízo da responsabilidade penal e civil. Opa, com prejuízo não. Sem prejuízo das responsabilidades penal e civil. Então, você pode responder administrativamente e pode responder na esfera penal e civil. Show de bola, pessoal. Questão errada, tá bom? Peguinha ali, que talvez possa te derrubar na prova. Questão 19. Todas as ações ou omissões contrárias à disciplina militar prevista no Código, salvo os crimes militares previstos no Código Penal ou Penal Militar. E todas as ações ou omissões não especificadas no Código, mas que também violem os valores e os deveres, são consideradas transgressões. Será? Vamos aqui, professor, o que é considerado transgressão? O que é considerado transgressão? Vamos lá. O que é transgressão, garoto? Vamos lá. Pessoal, primeiro, toda ação ou omissão que violar o quê? Os valores ou os deveres. Então, toda ação ou omissão que viola os valores ou os deveres. Não é isso? O que é considerado transgressão também, pessoal? Os crimes previstos aonde? No Código Penal Militar, né? Ou no Código Penal Comum também, né? E ainda, deixa eu pegar aqui a borracha rapidinho. E ainda, pessoal, olha que interessante, ó. O que é considerado transgressão? Ação ou omissão que não estão no código, né? Que não está no código, mas que viole também os valores e os deveres. Entendeu? Ó, então o que é considerado transgressão? Vamos lá. As ações ou omissões que violarem os valores e os deveres. Os crimes também. Todo crime é uma transgressão, mas nem toda transgressão é um crime, tá certo? Então, os crimes previstos no Código Penal Militar e no Código Penal Comum também são considerados transgressões. E toda ação ou omissão que não está no Código Disciplinar, mas que também viole os valores e os deveres. Por isso que a gente diz, ó, aqui, que essas transgressões que estão no Código, elas têm natureza o quê? Ó? Elas são né? Tá aqui rapidinho. Cativas. Beleza? Elas são o quê? Exemplificativas. Beleza? Então, essas transgressões daqui, ó, elas são o quê? Exemplificativas. Tá bom? Elas não são taxativas. Elas estão ali como exemplo. Qualquer outra transgressão que viola, ação que viole os valores, também serão consideradas o quê? Serão consideradas transgressões. Então, nesse caso aqui, a questão está errada. Por quê? Porque ele disse salvo os crimes previstos no Código Penal. Porque, na verdade, os crimes previstos no Código Penal também são transgressões. E ele está dizendo aqui que os crimes não são considerados transgressões. Beleza? Então, questão errada. Questão 20. As transgressões disciplinares atentatórias aos poderes constituídos, às instituições ao Estado, atentatórias aos direitos humanos fundamentais e as de natureza desonrosa são de natureza média. Será?
Pessoal, ó, quando a transgressão ela atentar aos poderes constituídos, quando ela atentar, né, ferir os direitos humanos, dela fere os direitos humanos, quando ela tiver natureza desonrosa, então, ó, quando a transgressão, pessoal, ela atentar aos poderes constituídos, elas ferir direitos humanos ou for de natureza desonrosa, essa transgressão aqui, ó, ela vai ter, sabe qual é a natureza dela? Ela vai ter natureza grave. Então, grave o que eu estou falando. Tá certo? Então, ó, tem natureza grave. Beleza? Se atentar aos poderes constituídos, se ferir os direitos humanos, tiver natureza desonrosa, ela é o quê, professor? Ela é grave. Bom? Grave. Show de bola? Então, não tem natureza média. Lembrando que as sanções elas podem ser o quê? Leves, podem ser médias e podem ser graves, tá bom? Então, se for um atentatório aqui, vai ser o quê? Grave, tá bom? Então, questão errada, né? 21. Ao militar do Estado, aluno de curso militar, aplica-se no que concerne à disciplina, além do previsto nesse Código, subsidiariamente o disposto nos regulamentos próprios dos estabelecimentos de ensino onde estiver matriculado. Pessoal, olha que interessante. Quando o cara é aluno, está matriculado no curso militar, por exemplo, passou no concurso, foi para a academia. Quando ele é aluno, a lei diz que ele já é militar o quê? Da ativa. Se ele passou para o concurso para a praça, ele é aluno soldado. Né? Se for para a carreira de oficiais, seriam os cadetes, não é isso? É de acordo com quem está aí na vigência ainda na lei. Tá bom? Então, o que é que acontece? O aluno do curso militar, ele está sujeito tanto ao código disciplinar, por quê? Porque ele já é militar da ativa. E também está sujeito aos regulamentos internos. Regulamentos internos da academia. Então, está sujeito a essas duas leis, tá certo? Então, além do previsto que está no código, ele está sujeito também aos regulamentos internos onde ele estiver matriculado. Questão correta. Agora, detalhe, viu? Ó. Subsidiariamente. Show de bola? Subsidiariamente. Questão 22, na nossa overdose de questões aí, para a gente relembrar. Marque a alternativa em que uma transgressão de natureza grave, na verdade, em que é uma transgressão de natureza grave. Vamos ver aqui, professor, qual é? Vamos lá. Desconsiderar os direitos constitucionais da pessoa no ato da prisão. Ora, cara, você desconsiderar os direitos constitucionais na hora da prisão, por exemplo, não informa os direitos do preso. Você tem direito à permanência em silêncio, direito à assistência familiar, direito a um advogado. Não é isso? Que está lá previsto aonde? No artigo 5º da CF. Se você não informa esse direito ao preso, cara, com certeza você está desconsiderando os direitos constitucionais. Com certeza isso aqui é grave. Beleza? Então aqui praticamente já é o nosso gabarito, né? Agora vamos ver o outro. Reter o preso. Bizu. Tudo que falar de preso é grave, com exceção de duas. Quem é?
entender-se com o preso, ó, ficar falando, né, veladamente, ó, baixinho, entender-se com o preso, ó, ou reter, aí você lembra dessas duas palavras, ó, reter quem? A vítima, a testemunha, o acusado, por mais tempo, né, no procedimento que deveria ter. Então, falou em preso, tudo é grave, só tem duas que é média. Quando você se entende com o preso, entender-se com o preso e reter o preso, o acusado, a vítima por mais tempo que deveria aí ser retido, tá certo? Então, nesse caso, como ele está retendo a vítima, a testemunha, as partes, isso aqui é média, viu? Então, pega esse bizu federal aqui. Só tem dois casos que é média, que é se entender-se com o preso e reter a vítima, a testemunha, as partes, por mais tempo necessário que para a solução do procedimento policial. Retardar a execução de qualquer ordem. Ó, bizu de ordem. Você não cumprir a ordem é grave. Agora, se você retardar o cumprimento dela, aqui já é média. Beleza? Não cumprir é grave e retardar, sem justo motivo a execução da ordem, é média. Show? Então, aqui é média. Procurar desacreditar seu superior. Então, quando você desacredita seu superior subordinado, você comete uma transgressão de natureza média. Então, nosso gabarito é letra A. 23. São transgressões de natureza grave, exceto. Então, ele quer aqui não é. Ofender, provocar ou desafiar superior. Cara, com certeza isso aqui é grave. Né? Promover ou participar de luta corporal. Meu Deus do céu, hein? Ofender a moral. Olha aí. Os bons costumes, por palavras ou gestos, pessoal, com certeza. Natureza desonrosa aí, né? É grave. Desconsiderar ou desrespeitar em público pela imprensa atos de autoridades civis ou dos órgãos dos poderes constituídos de qualquer de seus representantes. Com certeza isso aqui é grave. Quando você desrespeita, né, ou desconsidera em público ou pela imprensa. Cuidado. Em público ou pela imprensa. Os atos, as decisões das autoridades civis. Beleza? Autoridades civis. E, logicamente, por eliminação, com certeza deve ser essa, né? Então, quando você causa ou contribuir para a ocorrência de um acidente, de um serviço, então você tem uma parcela de culpa aí, né? Quando você causou ou contribuiu. Aqui, pessoal, na verdade, essa transgressão, ela tem natureza média, beleza? Então, quando você causa ou contribui para a ocorrência de um acidente, de serviço ou instrução. Show? O restante aí tudo é grave. Beleza? Porque ele aqui, ó, são transgressões de natureza grave, exceto. Então, gabarito letra E. 24. É uma transgressão de natureza grave, exceto. Ou seja, ele quer saber aqui não é grave. Passar ausente. Quando o caboclo passa mais de 24 horas, aí, né? Sem se apresentar, ele não foi para o quartel, não disse, não justificou nada, ou ele foi para o quartel e se ausentou. Passou mais de 24 horas, é considerado ausente e com certeza tem natureza grave. Beleza? Faltar o expediente. Opa! Faltar o expediente é grave. Agora, chegar atrasado, aí é o que, professor? É leve. Se você falta o expediente ou serviço para o qual está escalado, é grave. Agora, se você chega atrasado, é leve. Show? Como ele está faltando, aqui é grave. Abandonar serviço para o qual tenha sido designado. Eita, pessoal, que é sério, hein? Com certeza é grave. Abandono de serviço. Tendo conhecimento da transgressão, deixar de apurá-la. Bizu. Deixar de apurar é grave. Agora, se na transgressão tiver assim, ó. Deixar de punir.
Pessoal, muito cuidado com isso aqui, viu? Ó, deixar de apurar é grave. Deixar de punir é média. Então anota aí. Deixar de apurar é grave, deixar de punir é o quê? Média. Deu para entender? Deixar de apurar é grave, deixar de punir é média. Como ele está falando de deixar de apurar, com certeza é grave. Beleza? Deixar de prestar superior continência. Opa, pessoal, olha que interessante. Se você está aqui, você aqui é o superior, você superior e aqui é o seu subordinado, né? Se você passa, ser subordinado, e deixa de prestar continência para o seu superior, é média. E se ele também te deixar de corresponder à continência, também é média. Beleza? Então, se você passa, deixa de prestar continência, é média. Se você presta a continência e ele não corresponde, é média também. Tá bom? Então, realmente, deixar de prestar a continência superior ou outros sinais é média. Beleza? Como aqui ele quer, na verdade, aqui não é grave, então, nosso gabarito letra E. 25. São transgressões disciplinares médias, exceto... Vamos lá. Pessoal, quando falar de bebida, tem que ficar ligado em 3 aspectos, né? Na verdade, o cara que, na verdade, ele chega no serviço alcoolizado, chega no serviço chapado, ou ele bebe no serviço, ou ele introduz o quê? A bebida. Ou ele introduz a bebida aonde? No quartel, na OM, sem autorização. Chegar no serviço bêbado ou ingerir bebida alcoólica no serviço, aqui são graves. Todas as duas são graves. Agora, se você introduz a bebida no quartel sem autorização, aqui já é média. Então, se ele está introduzindo bebida alcoólica em local sob administração militar, aqui é uma transgressão de natureza média. Quando ele falar movimento reivindicatório, você tem que pensar em 2 situações. Com armas e sem armas. E agora, professor? Você vai prestar atenção nisso aqui, ó. Se você toma parte em movimento reivindicatório com arma, é grave. Se você participa de um movimento reivindicatório no qual os participantes não portem arma, é média. Como ele está dizendo aqui que não portem qualquer tipo de armamento, então com certeza aqui é média. Entendeu? Então, muita atenção, pessoal. Uma alusão aí pro pessoal do chat, beleza? Vamos aqui para nossa overdose de questão. É isso aí, pessoal, ó. Força, foco, estamos na 25 e vamos partir para o abraço. Ter em seu poder introduzir ou distribuir no local da administração substância ou material inflamável ou explosivo. Opa, quando falar nisso aqui, pessoal, com certeza é média, tá certo? Tem seu poder, distribuir em local da administração, substância, material inflamável ou explosivo, sem permissão da autoridade. Porque se tiver permissão, não é transgressão. Beleza? Desrespeitar a regra de trânsito. De tráfego aéreo, navegação marítima, lacustre ou fluvial. Então, quando você desrespeitar as regras de trânsito, salvo quando for para um atendimento de emergência, por exemplo. Mas se você desrespeitar as regras de trânsito, você está levando a pessoa para o hospital, né? Por exemplo. Nesse caso, quando você desrespeita, é transgressão de natureza média. Tá bom? Entrar, sair ou tentar fazer da organização com tropa. Então, você entra, sai ou tenta fazer de organização militar, o quê? Com tropa sem prévio conhecimento. Sem prévio conhecimento, o cara entrou com a tropa, entrou.
sem prévio conhecimento da autoridade competente, salvo para fim de instrução autorizada pelo comando. Beleza? Que pode aí ele entender, caracterizar montinho, outro tipo de situação. Então, se você entrar, sair ou tentar fazer da organização com tropa, sem prévio conhecimento, né, ou da autoridade competente, salvo se for para instrução, né? For para instrução autorizada pelo comando, aí pode. Se você fizer isso, sem autorização, você está cometendo transgressão de natureza o quê? Grave. Como ele quer, aqui não é média, aqui nós temos o nosso gabarito. Beleza, pessoal? Questão 26. Todo fato que constitui transgressão poderá ser levado a conhecimento da autoridade competente para as providências disciplinares. Pessoal, quando todo fato que constitui transgressão, o que é que acontece com isso aqui, cara? Deve ser levado. É uma obrigação, cara. Você tem que levar para a autoridade competente. Quando ele bota poderá, deixou a questão o quê? Errada. Tem que ser levado para conhecimento. Questão 27. Aqui vai falar da advertência. A advertência, pessoal, é uma sanção que ela é aplicada exclusivamente ao quê? As faltas de natureza o quê? Leves. Então, ela é aplicada nas faltas exclusivamente leves. Não publique em boletim. Não publique em boletim. Né? Não publique em boletim. Ela é feita o quê, professor? Verbalmente, né? Verbalmente. Pode ser o quê? Particular ou ostensiva. Particular ou ostensiva. Beleza? Então, a advertência é a nossa sanção mais branda que a gente tem aí. Certo? É a sanção mais branda. Então, vamos ver aqui. Advertência, forma mais branda de sanção, é aplicada verbalmente ao transgressor, podendo ser feita particular, ó, ou ostensiva. Então, só a gente grifar aqui as partes principais. Ó. É aplicada, deixa eu pegar aqui, trocar de cor, tá amarela. É a mais branda, verbalmente. Pode ser particular ou ostensiva, sem constar de publicação. Então, não publique em boletim. Só vai para a nota de corretivo das praças e registro de informações e punição para quem? Dos oficiais. Aplicada exclusivamente às faltas de natureza leve, constituindo um ato nulo quando aplicada em relação a falta média ou grave. Questão perfeita. Questão perfeita. Aí, ó. Questão correta. Show de bola, pessoal. Vamos aqui. Força, foco, fé, garra, determinação. 28. A repreensão é a sanção feita por escrito ao transgressor. Olha que é isso aí, pessoal. Já a repreensão, ela é feita por escrito. Olha que interessante. A advertência, ela é o quê? Verbal. Aqui publica e aqui não publica. Tá certo? A advertência não publica. Já a repreensão, ela é feita por escrito. E eu posso aplicar a repreensão, sabe aonde, ó? Onde é que eu aplico a repreensão? Vou colocar aqui. Tanto nas faltas de natureza leves, quanto nas médias. Tá certo? Repreensão eu aplico tanto nas leves, quanto nas médias. Beleza? Então, ela é feita por escrito. Ela vai ser averbada onde? Nos assentamentos individuais. E se aplica tanto em faltas de natureza leve e média. Beleza, pessoal? Questão aí correta. Questão 29. O militar do Estado sobre permanência disciplinar. Então, a gente vai pegar aqui o bizu, ó. Permanência versus custódia. Vamos lá. Pessoal, permanência e custódia têm duas coisas em comum. O militar não fica circunscrito
não fica circunscrito a nenhum compartimento. Ah, professor, mas na letra da lei tem comportamento. Beleza, com certeza ali foi um erro de digitação, mas se cair daquela forma, pode marcar como certo. Beleza? Deixa eu só aqui. Então vamos lá. Rapidinho aqui, pessoal. Um erro aqui. Então vamos lá. Então, na permanência e na custódia, o militar não fica circunscrito ao compartimento. Ele não fica preso numa cela. Na permanência, ele fica na OM, mas ele pode participar tanto de serviço, né, externo, quanto de serviço o quê? Interno. Entendeu? Então, eu posso participar tanto de serviço interno quanto de serviço o quê? Externo. Beleza? Então tá aí. Show de bola. Na custódia, eu não participo de serviço. Não participa de quê? De serviço. Beleza? Não participa de serviço nenhum e vai ter prejuízo. Então, na permanência, ele não fica circunscrito na OM, né? Mas pode participar tanto de serviço externo quanto interno. As duas não ficam circunscritas a nenhum compartimento. Agora, na custódia, tem um pouquinho mais grave, né? O cara não pode participar de serviço interno ou externo. Aqui na permanência, ele pode pedir a conversão, né, do serviço extraordinário, né? Conversão para extra, né, ordinária. Beleza? Então, quando ele diz que o militar do Estado, sobre permanência disciplinar, não participa dos atos de instrução e serviço, internos e externos, aí, na verdade, ele diz, já deixa a questão errada, porque se ele está sobre permanência, então ele pode participar tanto de serviço interno quanto de serviço externo. Beleza? Então, quando ele diz que não participa, deixa a questão o quê? Errada. Beleza? E aí, pessoal, como é que está a resolução de questões? Dá um pausa aqui, vamos beber uma aguinha, né? Show de bola. Revisão zona aí para vocês. Show de bola? Então, vamos lá. Show. Então, vamos lá, né? Continuar nossas questões. Show. Como é que tá aí, pessoal? Resolução de questões, tá show? Tá massa? Então, bora lá. A custódia disciplinar consiste na retenção do militar do Estado no âmbito de sua OPM ou OBM. Olha aí, então ele fica retido na OBM. Só que ele não fica o quê? Circunscrito a um compartimento, né? Ele fica na OM. Sem participar de qualquer serviço. Perfeito. Instrução ou atividade sem estar circunscrita a um compartimento. Questão perfeita. Então, na custódia, é como eu falei, ele não fica num compartimento e ele não participa de nenhum serviço, tanto externo quanto interno. Fica custodiado. Beleza? Então, tá aí. Questão perfeita, questão correta. Questão 31. A custódia somente poderá ser aplicada quando da reincidência no cometimento de transgressão de natureza média. É errado. Eu só posso aplicar a custódia disciplinar na reincidência de transgressão de natureza. Coloca aí no chat, pessoal. Natureza. E aí, coloquem no chat. Natureza o quê? Grave. Eu só posso aplicar custódia quando na reincidência de uma transgressão ou reincidência de transgressão de natureza o quê? Grave.
grave. Então, grave essa dica. Beleza? A custódia. Essa questão aqui, pessoal, ela caiu no último concurso, no concurso que eu fiz. Tá certo? Só pode ser aplicada na reincidência de uma transgressão de natureza grave. Beleza? Questão errada. 32. O oficial ou a praça que for condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior a 2 anos por sentença passada em julgado, observado disposto na Constituição Federal e na Constituição do Estado, será submetido à demissão. Então, presta atenção aqui, ó. Um dos casos de demissão, tanto de oficial quanto da praça, qual é desses casos? É quando ele é condenado, pessoal, na justiça comum ou militar a uma pena. Então, ele vai ser condenado à pena privativa de liberdade, viu? Ó, não é privativa de direitos, privativa de liberdade, privativa de liberdade. Tá certo? Uma PPL, pena privativa de liberdade. E se ela for superior a 2 anos, entendeu? Nesse caso, o militar vai ser submetido ao processo de demissão. Tá bom? Processo de demissão. Show, perfeito? Então, oficial ou praça. For condenado na justiça comum ou militar a uma pena privativa de liberdade por sentença passada em julgado. Então, mais um detalhe. Ó. Aqui tem que ter transitado em julgado. Tá bom? Sendo observado o que está previsto na Constituição Federal e na Constituição Estadual. Agora, você tem que atentar a esse prazo aqui de 2 anos. Tá bom? Esse caso aqui de demissão, ele é tanto para o oficial quanto para a praça. Beleza? Então, a questão aí está correta. Beleza? Questão 33. O oficial que cometer transgressão disciplinar grave, estando há mais de 2 anos consecutivos ou 4 anos alternados no mau comportamento, apurado mediante processo regular, será submetido à demissão. Primeiro ponto. Oficial não tem comportamento. Oficial não tem comportamento. Segundo ponto, quando a praça, pessoal, estando há mais de 2 anos consecutivos, ó, aqui, quando ela, na verdade, deixa eu colocar aqui, ó, faixinha, vamos supor, a praça, quando ela comete uma transgressão de natureza grave, tá certo? Estando há mais de 2 anos consecutivos ou 4 alternados, em que no mau comportamento, então o bizu para tu decorar isso aqui, ó, grave, 2 ou 4, mau. Então, se ele comete uma transgressão de natureza grave, isso a praça, porque oficial não tem comportamento. Então, se a praça comete uma transgressão de natureza grave, estando há mais de 2 anos consecutivos ou 4 alternados, estando no mau comportamento, com certeza, essa praça aqui vai ser submetido ao processo de demissão. Beleza? Então, questão errada, porque ele diz que o oficial que cometer a transgressão disciplinar de natureza grave, estando há mais de 2 anos ou 4 anos no mau comportamento, apurado mediante processo, será submetido à demissão. Questão errada, porque não é oficial. Esse caso aqui é para a praça. Beleza? Então, questão errada. Então, vamos lá. O recolhimento transitório não constitui sanção disciplinar. Perfeito. Primeira coisa, se cai na prova de vocês, recolhimento não é, anote isso aí, não é sanção. Recolhimento não é sanção. Recolhimento não é sanção. Tá bom? É uma medida acautelatória, preventiva, pessoal.
de ordem social e vai servir para a disciplina militar. Então, quando o militar ele está aí, existe uma suspeita, né, indícios que ele cometeu um crime ou transgressão, é uma medida excepcional. Ele pode ser recolhido, por exemplo, para a própria segurança dele, se ele está embriagado, drogado, entendeu? Sob efeito de substâncias psicotrópicas. Nesse caso, ele pode sofrer o recolhimento transitório, se ele está loucão, entendeu? Se ele está loucão, aí ele pode ser recolhido, beleza? E tem que ter indício que ele cometeu o crime ou transgressão, beleza? Então, para resguardar a própria segurança dele e das pessoas, né, ou só também se ele está embriagado, pode sofrer o recolhimento transitório. Agora, as questões dizem que o recolhimento é uma sanção. O recolhimento não é sanção. Esse recolhimento ele é uma medida o quê? Preventiva. Preventiva. Beleza? É só para prevenir que ele não cometa mais algum outro crime ou uma transgressão e cause a desordem. Beleza? O problema, pessoal, está no seguinte, ó. Eu vou até apagar aqui rapidinho. O problema está no seguinte. Deixar só aqui, ó. O problema está no seguinte. Apagar aqui. Ó, pessoal, o que que acontece? Quem aplica o recolhimento é diferente de quem conduz. Entendeu? Quem aplica é diferente de quem conduz. A condução ela pode ser feita, pessoal, por qualquer superior hierárquico. Então, se for um soldado, o cabo pode conduzir, mas o cabo não pode aplicar. Porque quem aplica o recolhimento é as autoridades do artigo que? 31 do Código Disciplinar. Ou seja, de oficiais, os oficiais. Ou seja, de segundo tenente para cima. Segundo tenente, primeiro tenente e assim sucessivamente. E esse é quem pode aplicar. Agora, quem pode conduzir? Superior hierárquico. Superior hierárquico. Quem mais? Um oficial com precedência funcional sobre o conduzido. Ou precedência, né? Uma precedência hierárquica. Beleza? Precedência hierárquica. Show de bola, por exemplo, onde é que tem a precedência hierárquica? A questão, por exemplo, se for um oficial do bombeiro sendo conduzido, né? Pelo oficial da polícia? Pode, porque existe a precedência hierárquica, beleza? Então, quem pode conduzir é o superior hierárquico ou um oficial que esteja precedência funcional ou precedência hierárquica sobre o conduzido. Ele é diferente de quem aplica. Quem aplica é os oficiais, segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major e aquelas autoridades aí previstas no artigo 31, tá bom? Que podem aplicar o recolhimento. Mas agora, quem conduz não é quem aplica. Beleza? Então, são verbos diferentes. Existem as pessoas que aplicam, existem as pessoas que conduzem. Tá certo? Então, pessoal, não esqueçam disso aqui. Então, vamos lá. A condução do militar do Estado, a autoridade competente para determinar o recolhimento, somente poderá ser efetuada por superior hierárquico ou por oficial com precedência funcional ou hierárquico sobre o conduzido. Questão perfeita. Ele diz que o recolhimento não é sanção. Aqui está correto, o recolhimento não é sanção. Questão 35. Vamos lá, pessoal. Se o cara que foi recolhido, vamos lá. Se o cara que foi recolhido, vamos lá. Se ele cometeu um crime, eu vou ter que comunicar 3 pessoas. O juiz auditor, o Ministério Público e vou ter que comunicar quem? O controlador. Né? Controlador geral de disciplina. Se eu cometi só uma transgressão,
eu comunico a quem? Só o controlador. Beleza? Então, bizu federal para vocês. Se eu cometi um crime, eu comunico o juiz auditor, Ministério Público, controlador. Se eu cometi só uma transgressão, só o controlador. Beleza? Então, vamos lá. As decisões de aplicação do recolhimento transitório serão sempre fundamentadas e imediatamente comunicadas a quem? Juiz auditor, Ministério Público, controlador. No caso de cometimento de uma transgressão. Não, aqui, se ele tivesse cometido um crime, aí ele comunicaria ao juiz, ao Ministério Público e ao controlador. Questão errada. Questão 36. Vamos lá. Show de bola, pessoal. Vamos aqui. Questão pra caramba, né? Está acabando. Vamos lá. Vamos lá. A solução do procedimento disciplinar. Pessoal, olha que interessante. Um procedimento disciplinar ele é diferente de um processo disciplinar. Totalmente diferente. Pessoal, o procedimento ele vem de uma comunicação. Comunicação. Tá certo? Quando o superior vê o subordinado cometendo a transgressão. Esse procedimento ele tem um prazo para a solução, 30 dias, e pode ser prorrogado por mais 15 dias. Prorrogado, mediante motivação. Agora tem um detalhe. No processo, o prazo também é 30 dias mais 15. Só que esses 15 dias aqui não é prorrogação. Esses 15 dias é para deliberação, confecção e remessa do processo. Deliberação, remessa, confecção do processo, não é prorrogação. A prorrogação é no procedimento, que esses 15 dias aqui, ó. Olha o cuidado que vocês têm que ter agora. Olha o bizu. Professor, quando é que começa a contar esses 30 dias do procedimento? Vamos lá. A partir do recebimento da defesa. Da defesa do acusado, que é aquela defesa contraditória ampla defesa, que ele tem 5 dias. Não é da defesa preliminar, não, que a defesa preliminar é 3 dias e ela é dispensada. O procedimento, esses 30 dias é contado a partir do momento que a autoridade recebe a defesa. Começa a contar 30 dias para a solução do procedimento. E no processo, professor, esses 30 dias começam a contar da onde? A partir do momento da instauração da comissão. Então, são coisas diferentes. Como na questão ele está dizendo, a solução será dada no prazo de 30 dias, contados a partir da instauração da comissão, prorrogável por mais 15 dias? Não. Aqui ele está falando de um procedimento. Então, a questão está o quê? Errada. Então, muito cuidado que os prazos são iguais. E a questão que cobrou no concurso 2016 foi muito parecida com essa. Que ele dizia que no processo, esses 30 dias começavam a contar a partir do recebimento da defesa. No processo, é a partir da instauração da comissão. Beleza? Então, muito cuidado. Questão 37. O controlador geral de disciplina tem competência para aplicar todas as sanções. Errado. Ele pode aplicar todas, menos o quem? A demissão de oficiais. Pode aplicar qualquer uma, menos quem? A demissão de oficiais. Entendeu? Pode aplicar menos... Quem pode aplicar a demissão de oficiais? O governador. Então, quando ele diz que aplicar todas, aí, meu irmão, ele inclui a demissão de oficial, sendo que o controlador não demite oficial. Quem demite é o governador. Então, vamos aqui ver as outras questões importantes. O subcomandante da corporação e subchefe podem aplicar advertência, repreensão, permanência disciplinar, custódia, proibição de uniforme até os limites previstos na lei. Perfeito.
Oficiais do posto de coronel podem aplicar o que? Ó? A advertência. Se vocês observar, ó, todos eles têm praticamente em comum. Advertência, repreensão e permanência. Ó. Só o coronel, a partir de coronel, é que ele pode aplicar o que? Ó? A partir de coronel para cima, é que pode ser aplicado o que? A custódia. Tenente-coronel para baixo não aplica custódia, no máximo até permanência. Então, esse é um bizu federal. Porque é o seguinte, ó. Coronel, posto de coronel. Advertência, repressão, permanência de até 20 dias ou custódia de até 15 dias. Então, o prazo máximo da custódia é 15 dias. Beleza? Então, aí, correto, né? Os oficiais do posto de capitão, ó. Advertência, repreensão e permanência, só que o prazo é de até quantos dias? 10 dias. Se for posto de tenente, advertência, repreensão, permanência de até quantos dias? 5 dias. Tá bom? Professor, se for major, aí advertência, repreensão e permanência de até 15 dias. Beleza? Se for tenente-coronel, advertência, repreensão e permanência de até 20 dias. Beleza? Se for coronel, advertência, repreensão, permanência de até 20 dias e custódia de até 15 dias. Então, a custódia, ela começa a partir de coronel. Beleza? Então, os itens estão corretos. Gabarito letra A, porque a demissão de oficiais não pode ser aplicada pelo controlador. Essa demissão é só o governador. Belezinha? Bora para a próxima. 38. São causas de justificação. O que é isso, professor? Aqui, o militar não vai ser punido. Não será punido. Ele vai cometer a transgressão, mas ele não vai ser punido por uma causa de justificação. Só que ele quer aqui não é. Vamos ver. Se o cara comete uma transgressão por motivo de força maior, casos fortuitos, comprovados, aqui é uma causa de justificação. Se ele comete em preservação da ordem pública ou do interesse coletivo, também, pessoal, é uma causa de justificação. Em legítima defesa, se ele cometeu, por exemplo, se ele deu um soco no cara em legítima defesa, ele cometeu uma transgressão? Cometeu. Só que é uma causa de justificação porque foi comprovado que ele estava em legítima defesa. Sua ou de outrem. Obediência à ordem superior, desde que a ordem recebida não seja o quê? Manifestamente ilegal. Beleza? Então, é uma causa de justificação também. Então, essa obediência a uma ordem superior, desde que essa ordem não seja ilegal. Tá bom? Ter prestado serviço relevante. Pessoal, ter prestado serviço relevante não é uma causa de justificação. Se você cometeu uma transgressão e tem lá na tua ficha dizendo que tu prestou serviço relevante, na verdade isso aqui é uma atenuante. Atenuante. Beleza? Então, gabarito letra E, porque ele quer aqui não é uma causa de justificação. Questão 39. Marque a alternativa correta. As faltas leves são punidas com advertência ou repreensão somente. Errado. Eu posso punir com advertência, repreensão e na reincidência, eu posso aplicar uma permanência disciplinar de até 5 dias. Beleza? Então, quando ele restringiu só a advertência e repreensão. Sendo que nas faltas leves, se eu for reincidente, eu posso também aplicar a permanência disciplinar de até 5 dias. As faltas médias são puníveis com permanência de até 8 dias. E na reincidência, sobre para 15. Perfeito. As faltas médias, além de eu aplicar também a permanência, pessoal, eu posso aplicar a repreensão também. Só que ele não taxou, ele não disse que é só permanência. Ele disse que são puníveis. São 8 dias. Se o cara for reincidente, até 15 dias. Show de bola? Então, vamos lá. As faltas graves são puníveis com permanência de até 15 dias. Opa! Permanência de até 10 dias. Ou custódia de até 6. Não. Custódia de até 8 dias.
E na reincidência, com permanência de até 20 ou custódia de até 15 dias, desde que não caiba demissão e nem expulsão. Porque é o seguinte, pessoal, aqui não é 15, é 10, tá? E aqui no lugar do 6 é o quê? 8 dias. Beleza? 8 dias. Então, 10, 20, 8, 15. As faltas médias podem ser punidas com custódia. Não. A custódia só é aplicada nas faltas graves. E detalhe, pessoal. Detalhe. Somente na reincidência. Tá bom? Somente na reincidência. Então, as faltas médias, na verdade, quem pode ser aplicado na reincidência da grave é a custódia. Então, faltas médias, a gente não pode aplicar a custódia. Repita comigo, custódia é aplicado somente na reincidência de uma falta grave. Beleza? Então, gabarito aí letra B, porque ele quer a correta. É a que nós temos aqui, 8 dias, na reincidência 15 dias, nas faltas médias. Questão 40 e última questão. Pessoal, ó, para a gente resolver, eu vou ensinar para vocês um bizu. Bizu. Né, professor? Bizu de quem? Do professor Muniz. Que bizu é esse, professor? Ó, você vai colocar assim, ó. Você vai colocar bom, aí vai botar para cá, ó. Regular e mal. Aí para cá você vai botar ótimo e aqui excelente. Certo? Deixa eu só apagar aqui. Pessoal, aí você vai botar assim o seguinte, ó. Aqui em cima aqui você vai montar esse quadro, você vai botar 2 anos. Para cá você vai botar 1 ano e 1 ano. Para cá você vai botar 5 anos e aqui 10 anos. Aí você vai botar até mais, tá certo? Aqui, ó, até, e você vai botar nada. Professor, por que você está colocando? Porque eu vou ensinar vocês a montar o quadro do comportamento. Se em 2 anos o cara receber até 2 permanências disciplinares, até duas permanências disciplinares, ele vai estar no comportamento bom. Se em 1 ano ele receber 1 ano até 2 permanências disciplinares ou uma custódia, ele vai estar onde? No comportamento regular. Então, observe aqui, ó, aqui é 1 ano, aqui era 2. Entendeu? Se em 1 ano ele recebe mais de 2 permanências disciplinares ou mais que uma custódia, aí ele vai estar onde? No mal. Entendeu? Então, você vai botar mais até e nada. Vai botar 1, 1, 2, 5, 10. Beleza? Então, o que é que acontece? Ó? Se em 2 anos o cara receber até 2 permanências, está no bom. Se em 1 ano o cara pegar até 2 permanências ou uma custódia, ele está onde, hein? No regular. Se em 1 ano, ele receber mais de 2 permanências ou mais de uma custódia, ele vai estar no mal. E o ótimo, pessoal, até 2. Tá aqui. Aqui. Até 2 repreensões. Então, se ele receber até 2 repreensões em 5 anos, ele vai estar no ótimo. E no excelente, se em 10 anos ele receber nada, ele está no excelente. Show de bola? Então, olha essa questão aqui. Ó. Comportamento da praça, só quem tem comportamento é praça, demonstra o seu procedimento na vida profissional e particular, sobre o ponto de vista disciplinar. Marque a alternativa incorreta em relação ao comportamento.
O cara vai estar no excelente quando no período de 10 anos não lhe tenha sido aplicado qualquer sanção disciplinar, mesmo por falta leve. Perfeito. No ótimo, quando no período de 5 anos lhe tenham sido aplicadas até 2 repreensões. Perfeito. Regular, quando no período de 1 ano lhe tenham sido aplicado mais de 2 permanências. Opa, mais de 2 não. Até 2 permanências disciplinares ou uma custódia disciplinar. Então aqui, ó, já está errado. Aqui era para onde, professor? Mais de 2 ou mais de 1? Aqui é o mal. Mal, quando no período de 1 ano lhe tenham sido aplicados mais de 2 permanências ou mais de uma custódia. Perfeito. Bom, mais. Bom, quando no período de 2 anos lhe tenham sido aplicadas até 2 permanências disciplinares. Perfeito. Então, nosso gabarito é a letra C. Pessoal, fechamos as 40 questões. Força, foco, garra. Foca no teu objetivo e até a próxima, pessoal. Valeu. Estamos por aqui.